Bom, problemas, né? Tem os problemas também. Tarefas atrasadas que têm prazo, né? Recurso, por exemplo. A gente criou ali na DVBox uma automação de que depois que tu cria a data de compromisso, né? Ou a data inicial do prazo, e a partir daquilo ali conta 5 dias para a tarefa não estar atrasada, para a gente cumprir ela dentro do prazo. Só que isso não é o prazo fatal do processo. Isso é o prazo interno. Porque depois, como vocês viram ali, a gente tem reanálises, né? Depois que o pessoal faz a petição ou faz a peça, a gente tem que fazer a reanálise. Então não pode ser no mesmo dia. Então o pessoal cria a tarefa, faz, cumpre e cria a outra tarefa para a gente cumprir. Só que tudo isso tem que ser feito antes do prazo fatal. Por isso que a gente criou essa automação de 5 dias. Beleza. O que acontece? Ninguém respeitou, né? Por quê? Porque, não vai diminuir a pontuação, né? Então, erro de novo. Quem é que errou? Eu, né? Sempre eu. O que a gente fez? Vamos implantar o sistema de perda de pontos por tarefas atrasadas. E agora a gente está nessa fase, está aperfeiçoando isso na DVBox. A gente criou um coeficiente de 10%, né? Em cima de toda a pontuação que o pessoal acumulou no mês. E aí, fiz 3.000 pontos. Daí tu vai lá, antes de calcular esse coeficiente, tu vai descontar 2 pontos de cada tarefa atrasada no último dia do mês. E aí a gente criou isso aí. Daí descontou lá, tinha 100 tarefas atrasadas, descontou 200 pontos, 2.800. E aí ganha 10% em cima. Daí, na verdade, todo mundo saiu ganhando, né? Mas a gente conseguiu criar um incentivo, e a gente está amadurecendo isso nesse momento agora, para que o pessoal cumpra as tarefas o mais rápido possível. Certo? Bom, não é um sistema perfeito, né? Não é um sistema que vai resolver todos os problemas, mas é um sistema que tem nos trazido muitas possibilidades e aliviado muito o estresse e facilitado muito o relacionamento da equipe, né? Então, por exemplo, depois de a gente conseguir amadurecer essa parte toda, a gente conseguiu liberar os advogados do escritório para fazer home office, 1 ou 2 dias por semana, né? Isso aí, uh, depois peguem os depoimentos com o pessoal que está usufruindo desse benefício. A gente consegue, aqui em Florianópolis, no horário de pico, às vezes as pessoas ficam 1 hora, 1 hora e 20 no trânsito, né? E de volta é 2 horas por dia. 2 horas, 2 dias, são 4 horas na semana que o pessoal está rendendo, certo? E aí, às vezes, também, quando estão no home office, uh, acorda um pouco mais tarde, porque ali às 8:30 da manhã não está disposto a fazer uma coisa mais focada. Aí começa a trabalhar um pouco mais tarde, no horário que acha bom, né? E aí consegue render mais, trabalha um pouco de noite também, consegue render bem mais. A nossa produtividade aumentou em torno de 35% dos três advogados que começaram a fazer home office. E o nosso objetivo a longo prazo é que com essa questão de gestão por tarefas, a gente consiga liberar toda a equipe para fazer home office quando quiser, né? Então a equipe vai poder fazer a gestão do seu trabalho em casa e vai poder ir para o escritório trabalhar de uma forma mais participativa ali. A dificuldade maior que a gente sentiu, que a gente percebeu, é que o pessoal que está entrando e está se amadurecendo ainda na área previdenciária, né, na parte de teoria jurídica mesmo, de produção do serviço jurídico, precisa do advogado mais sênior do lado, né, e principalmente para qualificação, para crescimento, para tirar dúvidas mais rapidamente, né. Por mais que isso aconteça em tempo real pelas redes sociais, nada como estar ali do lado, às vezes, para ver um cálculo complexo, para pedir uma explicação e tal. Mas basicamente é isso aí, né? A DVBox depois a gente pode fazer uma demonstração de como funciona. Não sei se todo mundo viu como um cria a tarefa para o outro rapidamente, né? Com 3 ou 4 cliques. E aí fica pendente ali no painel, né? Deixa eu dar uma mostradinha para vocês. A gente pega, por exemplo, aqui um processo, né?
Aí a gente entra aqui na ação desse cliente, por exemplo. E vai na movimentação. Que é esse ícone de cima aqui, tá? Aí aqui a gente escolhe o responsável, né? Por exemplo, eu vou atribuir tarefa para mim mesmo, né? E uma tarefa, por exemplo, agendamento. Se eu não colocar a data aqui, o que vai acontecer? Ele vai botar a data de hoje. E aí, daqui a 5 dias, ela vai estar atrasada. Por isso que ninguém bota a data aqui, é por isso que todo mundo tem um monte de tarefa atrasada. E aqui a gente coloca aqui nos comentários, por exemplo, teste imersão. Atribuiu a tarefa, né? Aí, digamos, se fosse outra pessoa, ia cair na caixa dela, no meu painel dela, né? E aí, como foi para mim, tá aqui, ó. Aqui tá a tarefa já, agendamento, né? Do Abedil. E ali, no mouse over, aparece o teste de imersão. E fica pendente para mim, eu sei quais são as tarefas prioritárias para mim resolver, né? Eu posso marcá-la como favorito também, enfim. E aí, esse fluxo de tarefas, ela não é mais feita lá no post-it, colado num papelzinho, ou anotado num Excel, né? Ele flui muito mais rápido e muito mais fácil, com muito mais segurança. Porque depois aqui, ele fica registrado no processo, ó, no histórico, tudo que todo mundo fez. E aí a gente, depois de um tempo, a gente percebeu que o histórico aqui, ele não é a tarefa que foi atribuída de um para outro, ele não interessa só aos dois que estão envolvidos naquela tarefa. Ele interessa para todas as pessoas do escritório. Se eu atribuir uma tarefa para a Ana, por exemplo, a Valesca, quando for atender o cliente, ela vai acessar o histórico e ela vai saber, sem precisar perguntar, certo? E aí a gente vai conseguir dinamizar e tornar muito mais rápido o fluxo de informação dentro do escritório. Outra coisa, esse botãozinho vermelho ali, ela mostra que está pendente a tarefa, certo? Então o que acontece? Um dos maiores estresses que eu já vi dentro de um escritório é o seguinte: eu atribuí uma tarefa para o Fernando, daí eu preciso que ele cumpra para amanhã, né? O prazo é amanhã. Só que ele tem as coisas dele para fazer. O que ele vai fazer? Não vai fazer hoje, vai fazer amanhã, mas eu quero que ele faça hoje. Daí eu mandei a tarefa para ele. E daí eu fico pensando, será que ele fez? Será que ele não fez? Amanhã ele não vai vir. Vai dar problema e eu fico estressado, né? Daí eu vou lá e pergunto, Fernando, tu fez a tarefa? Não vou fazer hoje. Queria que tu fizesse hoje. Não tem como fazer hoje, tem um monte de coisa pendente. E aí fica aquela tensão. Daí no outro dia de manhã, chega às 9 da manhã, tu já fez aquilo que eu te atribuí. Não acontece? 10 horas. Tu não vai fazer. E aquele estresse vai aumentando. E ele puto da cara comigo já, né? Porra. E aí quando tem aqui, a gente consegue fazer uma coisa que chama saber sem perguntar, né? E isso parece simples, mas isso aqui dá uma aliviada no estresse da equipe que a gente não tem noção. Então isso aqui, quando tá pendente, a gente sabe que está pendente. Quando precisa vencer o prazo e tu vê, tu vai lá e avisa. Olha só aquilo ali. Tem como cuidar porque o prazo é hoje. Não, tô tranquilo, já tô ligado, já tô sabendo. Então, isso aqui é uma das coisas que ajuda bastante assim, lá no escritório fluir as coisas. Bom, pessoal, basicamente é isso, né? Eu acho que eu vou abrir agora para perguntas, porque geralmente cria muita dúvida, né, esse sistema. E especialmente em relação aos problemas. O que eu queria saber é o seguinte, usando essa forma, esse sistema de remuneração, eu consigo, primeiro, trabalhar com uma remuneração 100% variável. Então, se o funcionário, às vezes ele nem é funcionário, ele é colaborador meu e ele já tem às vezes um outro trabalho, ou ele é estagiário na faculdade, mas ele consegue cumprir uma função dentro do meu processo, do meu fluxo. E ele entra em contato comigo e fala, não, você tem teu usuário aí, eu crio uma tarefa para você e você cumpre, eventualmente você complementa a sua renda ou não, ou você quiser trabalhar só comigo também, mas aí um mês eu quero trabalhar mais, ou no outro mês eu não quero trabalhar nada, e ficar essa remuneração assim, 100% variável mesmo, e
Porque no meu caso a ação é simples, Lá então no qualquer um... Sim, entendi. Lá no escritório a gente tem, lá é 100% variável. O pessoal que está dentro do escritório, a gente tem um mínimo para receber. Mas olha, raríssimas vezes alguém não bate o mínimo, entendeu? E aí, porque todo mundo está atrás, está ansioso para trabalhar mais, por conta disso aí. A gente tem dois advogados que cumprem tarefas mais recorrentemente para nós. Mas assim, uma vez por semana 3 audiências, entendeu? Não é uma pessoa que tem... São outros advogados que têm escritório próprio. Não, Né? E trabalham por assim. tarefa, porque, por exemplo, audiência, tá? Audiência é tu contrato correspondente, certo? Mas se tem audiência recorrente em uma mesma comarca, tu vai criar um fluxo com aquela pessoa, né? Aí tu pode contratar ele várias vezes como correspondente ou incluir dentro da DVBox como um dos colaboradores. Né? E aí tu faz esse fluxo de tarefa. Mas a DVBox, ela está preparada assim, ó, principalmente para manter a equipe que está trabalhando interno, né? E para dar assistência para os escritórios que trabalham em parceria com nós, certo? Então, de escritório para escritório, a gente manda tarefa também, entendeu? Que é a advocacia em rede, que está lá. Mas a gente lá no escritório usa o jurídico certo para contratar correspondente, para contratar uma tarefa avulsa, sabe? Então, geralmente é isso, assim. Dá para, quando ele é mais recorrente, a gente inclui ele como um colaborador. E aí a DVBox tem aqui nas configurações a função de usuários e aí tem uma ficha de tudo esclarecendo todo como é que é o vínculo daquela pessoa com o escritório. Então ela funciona como uma ficha de cadastro do pessoal também. E as regras da relação também. E aí no final do mês tu consegue totalizar todas as tarefas que aquela pessoa fez para ti e aí o financeiro paga até o dia 5, 10 outro mês também. Tem umas 2, 3 pessoas que a gente paga lá. Tem mês que dá R$100, às vezes dá R$1.000, às vezes dá R$300. Mas eles colaboram com nós, mas não fazem parte da equipe. Daí a gente faz parte. A nossa ideia é que a gente consiga criar, futuramente, equipes não presenciais para atender volume. E aí o pessoal ganha pela petição só, pela tarefa construída, né? E aí consiga fazer aquele monte de ação, mas com qualidade. E aí o que a gente entende? Que essa parte de reanálise de petição é fundamental para os advogados sêniores. Mas os advogados plenos e júniores que forem fazer ação podem estar dentro da DVBox cumprindo a tarefa e passando por uma revisão. Acho que isso aí não dentro da perde a plataforma qualidade. eu consigo atribuir uma tarefa, isso vem para eu corrigir, e aí eu entendo, não volta porque não está legal. Dá para fazer isso aí dentro da plataforma. Consegue. Só tem que cuidar o prazo, né? Quando for recurso com prazo. Assim. Que no meu caso é só petição inicial e réplica. Eu só entro com a ação, não defendo. Dá para fazer, tranquilo. Pode botar até 150, 250, 1.500 usuários, a DVBox não limita assim por usuário, né? Porque a gente, na verdade, quando a gente estava discutindo isso, o pessoal até falou, não, vamos cobrar mais, limitando por usuário. Daí eu falei, não, com esses advogados eles vão ter 150 usuários usando o mesmo login e senha, só para não pagar mais, né? Porque a gente tem que otimizar custo mesmo, né? Só que daí a gente chegou à conclusão de que isso aí acaba prejudicando a organização interna do escritório. Então a gente não tem que cobrar mais por usuário na nossa visão. A gente tem que cobrar mais por outros serviços que a gente tem que prestar, né? Entendeu? Bacana, obrigado. A parte da qualidade que tem no DVBox que vai ser liberado, assim, qual que é? Você já tem uma ideia de como utilizar? Claro. Você já... Bom, a gente está desenvolvendo o BI, né? Que é a parte de gestão. A parte de quantidade, a gente mede por novos processos, tá? Por volume de estoque de processos ativos. Quanto mais estoque de processos ativos tiver, maior é o crescimento do escritório quantitativamente. O problema é que a qualidade a gente vai medir pelo quê? Pelo resultado na fase do processo. Então, por exemplo, no administrativo, na fase judicial é a sentença, né? Na fase recursal é provimento ou não do recurso. Então a gente vai medir ali o percentual de ações procedentes por grupo de ação. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funcionam os tipos e os grupos de ação, tá? Para vocês entenderem melhor.
por exemplo, a gente medir por tipo de ação qual é o grau de percentual de conversão positiva lá nas sentenças, ele não nos dá um resultado muito preciso. A gente agrupa as ações por ações similares, né? E daí esses grupos de ações têm responsáveis dentro do escritório de determinada fase. Aposentadoria na fase administrativa. Tem a Nayara que é responsável por essa etapa, por esse tipo de ação, na fase administrativa. E aí, o resultado dos tipos de ação, por exemplo, aposentadorias, de deferimento ou não, vai ser o nosso índice de qualidade. A gente tinha lá 40% de concessão no INSS de aposentadorias. De repente, 2, 3 meses caiu para 15%. O que está acontecendo? Né? Alguma coisa aconteceu. Daí o gestor vai ser avisado, vai conseguir enxergar e vai poder analisar. A gente tem lá 100 ações em média sendo julgadas de auxílio-doença. Ou 5 ações, pode ser também, né? E, em média, dava de 40% a 60% de ações procedentes. Aí caiu para 10%. O que está acontecendo, né? Então a gente vai avaliar, pode ser a pessoa que está lá dentro, pode ser o juiz que mudou, o perito que mudou, né? Pode ser muitas variáveis, mas tu vai ter a visão para conseguir acompanhar isso aí. E outra pergunta que não tem muito a ver com a DVBox, mas com essa parte dos audiencistas que não são, que acho que na maioria dos casos vocês não são advogados internos, se vocês têm alguma dificuldade com o cliente de que, assim, eu entendi que tem a pessoa que fecha o contrato e depois a pessoa que vai fazer realmente a inicial e depois é uma outra pessoa que não é interna que vai fazer a... Não, bem tranquilo. A gente, quando a ação é simples, a gente faz um briefing lá, o pessoal resolve. Quando a ação é mais complexa, eu entro em contato com o advogado, vejo primeiro se ele tem noção do que ele vai fazer de audiência, né? Às vezes a gente contrata os advogados mais caros que tem lá no Jurídico Certo para que a gente pegue alguém mais qualificado, né, e mais experiente para fazer uma audiência mais complexa. E aí eu faço tipo uma entrevista. E aí depois que eu faço a entrevista, eu passo o WhatsApp do cliente e peço para ele entrar em contato com o cliente antes da audiência, para falar da ação. Daí o cliente vem depois de 1 hora, o advogado que vai fazer a minha audiência me entrou em contato comigo, falou sobre a ação e tal, e ele vai bem tranquilo, é assim que a gente resolve. Vocês possuem setor de controladoria no escritório? Sim. A gente faz a revisão de petição, né? É uma segurança que dá também para quem está fazendo a petição. Algumas eu só dou ok, rapidinho, dou aquela batida de olho, assim, porque às vezes não dá para fazer tudo, né? Ainda mais com a DVBox me tomando metade do meu tempo. Mas a gente sabe da importância de revisar e a gente acha que aí vai estar muito a questão de lidar, do advogado lidar com machine learning, né? Com os robozinhos que vão criar as petições para nós. É isso que o Bertozzi vai falar depois na palestra dele. A gente revisa e traz a parte mais de sensibilidade do advogado, da pessoa. E aí, às vezes, o pessoal que está fazendo a mesma ação, quando está fazendo a mesma petição, às vezes passa uma coisa batida porque tu está fazendo a mesma coisa várias vezes. Né? Então é bom alguém sempre dar uma olhada, assim. Mas não com relação aos compromissos, digamos assim, da agenda. Alguém conferir. Pode... Não, como assim? Não entendi. Alguma conferência da agenda de compromissos e tarefas que estão sendo feitas ou que estão atrasadas. Uma controladoria nesse sentido também. Não, com certeza. Isso direto. Isso a gente tem aqui, né? Aqui na gestão a gente tem por produtividade por pessoa, por cada um, ó, por exemplo. Vou pegar da Camila, que não está aqui, né? O pessoal do escritório está se divertindo hoje. Então, deixa eu trazer para cá para vocês enxergarem melhor. Meu Deus. Aí, por exemplo, eu vejo aqui tudo que ela produziu, certo? Mas aí a gente tem também aqui, aqui na gestão, um relatório de tarefas atrasadas, né? Aí a gente consegue ver tudo que a Camila tem atrasado.
E aí eu consigo ver quais são as coisas que estão mais necessárias e mais urgentes para se resolver. Depois também, aqui a gente tem livro ponto, né, que o DVBox no login ele pega o horário de trabalho. E aí depois tem outros relatórios ali na parte de processos, no menu processos e atividades, como por exemplo, processos parados há mais de 100 dias. Né, e quem é que cumpriu a tarefa por último, ou quem é que teve a tarefa atribuída por último. Assim. Então a gente faz essa controladoria e é incrível, depois de um tempo usando e fazendo gestão com a DVBox, a gente pega tudo. O que eu não pego, alguém do escritório pega e passa, sabe? E aí a gente consegue otimizar e melhorar. Assim. Mas tudo sempre no espírito colaborativo. Né? Mais alguém? Doutor, até não é uma dúvida, é mais um pedido. Uhum. Eu entendo que, lendo ali os 7 passos, né, da atribuição de pontuação, é necessário que cada um de nós trilhemos aquele caminho para a gente chegar no modelo mais adequado para o nosso escritório. Isso, exato. Mas com relação a essas tarefas, será que não tinha condição de compartilhar as que você já fez no escritório? Porque daí Claro. É o seguinte, como eu havia falado mais cedo, às vezes a gente não consegue enxergar uma situação. E eu penso que se a gente tivesse acesso a, pelo menos, as tarefas que já foram realizadas, eu acho que abriria bastante os nossos olhos para as possibilidades que existem aí no sistema. Sim, com certeza. Dá para fazer. A gente estava programando, na verdade, um post no blog do DVBox com uma planilha de Excel. Acho que o pessoal está preparando já. Isso deve sair aí em 2 semanas no máximo. Mas eu posso adiantar para vocês aí da imersão a lista de tarefas que a gente usa. Assim. Mas é aquela coisa, ligar para o cliente, petição inicial simples, petição inicial complexa, coleta de prova, audiência, sabe? E aí tem umas coisas assim, tipo revisão de petição, conferência administrativa, daí o pessoal pediu para criar essa conferência para ver, tipo, 15 dias antes do agendamento no INSS se estava toda a documentação correta, sabe? Então, são várias coisas que tu vai crescendo e vai melhorando e aprimorando e tornando mais sofisticado com o dia a dia do teu escritório. Não tem jeito. Deixa eu compartilhar outra coisa com vocês antes de já te passar a pergunta. Pode ir levando. O ADVBox pega publicações que a gente não tem o processo cadastrado. Daí eu coloquei para mim, tá? Quando a gente tem o processo cadastrado, ele está dentro de um grupo de ação e esse grupo de ação tem o responsável na fase judicial. Daí cai no painel daquele responsável. E aí as que não estão cadastradas cai para mim monitorando, ver quais são os problemas que tem. Então esse processo, por exemplo, aqui, está na minha OB, e aí ele cai na minha caixa como uma tarefa já, né, dentro do sistema de tarefas, e com uma pontuação. E aí eu pego aqui e vejo que quem tem que fazer, decorrido o prazo sem pagamento do débito ao credor. Daí eu vou pegar, vou cadastrar o processo que não está e já vou atribuir uma tarefa para outra pessoa do escritório que vai peticionar esse processo, entendeu? E aí eu faço isso com 2 cliques, quer ver? Depois, não, atribuir a tarefa, né? Não cadastrar o processo. Eu cumpro a tarefa aqui, deixa eu ver. Aí ele pergunta, né? E aí eu posso... não, aqui ele não vai fazer isso porque tem que cadastrar antes. Mas, por exemplo, esse aqui eu cumpri, né? Daí, deseja atribuir a tarefa para outro usuário? Daí sim. Daí ele já vai direto lá no menu cadastrar a tarefa e daí eu já posso passar a tarefa adiante. Deixa eu voltar aqui. Então, tudo isso a gente vai pensando, a gente está pensando e está fazendo, trabalhando muito para diminuir ao máximo o número de cliques que vocês têm que fazer, o número de números que vocês têm que digitar, o número de coisas que vocês tenham que trabalhar mais no sistema. Tem muita coisa para fazer ainda, mas tem muita coisa que a gente já fez, que vocês podem usufruir. Né? Então esse é o sentido da DVBox. Cada vez menos fazer vocês trabalharem para o sistema, alimentando ele, e cada vez mais fazendo ele devolver informações sem que vocês precisem buscar em outro ambiente. Né? A nossa ideia é que depois a gente consiga atribuir a tarefa dentro da DVBox e, por exemplo, a petição trabalhista. E aí, de dentro da DVBox, anexar os documentos e instalar o certificado digital dentro da DVBox, né, com outros parceiros que a gente está tendo. E aí, direto da DVBox, sem logar no PJE, por exemplo,
peticionar e distribuir uma ação. Esse é a nosso futuro, assim, nosso objetivo. Mais alguém, pessoal? Nesse sistema de pontuação que estavas comentando, no caso, às vezes eu posso fazer uma tarefa, ela vai ser cumprida, só que ela vai ser cumprida, por exemplo, não de forma errada, mas, por exemplo, eu trabalho com prazos. Então, às vezes, a gente tem muito isso no escritório, que é o problema de, não foi solicitado a guia para tal preparo, porque a gente precisa solicitar com antecedência para o nosso cliente poder pagar. Foi baixado esse compromisso, ele foi solicitado a guia, foi pedido a guia, sei lá, 3 dias antes, só que a gente precisa de 5 dias úteis, mas foi dado baixa nesse compromisso. Vocês têm algum sistema para poder desconsiderar ou diminuir os pontos? Porque foi uma atividade que foi feita, mas que não atendeu ao que... Não sei se deu para entender, sabe? Que não atendeu verdade, ao que era realmente para... A gente, na verdade, considera como não feita, né? E tarefa não feita... É que ela foi feita, erro. Né? Na verdade. Tarefa feita errada a gente considera como não feita, entendeu? Como não feita. Então tem que fazer de novo sem ganhar os pontos de novo. É isso que a gente fez. Daí o que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, aquela ali do OSNI, né? Daí a gente vai dar uma atualizar, ela vai sair daqui, né? E daí ela vai sair daqui. Ela vai ir para outra parte, a gente vai filtrar aqui. Aqui estão as minhas pendentes como padrão. Mas aqui estão as resolvidas, ó. Daí, por exemplo, eu não fiz essa audiência da Ironita aqui. Daí eu desmarco ela como resolvida. E aí o que acontece? Ela volta lá como pendente. Entendeu? Daí ela fica pendente e meus pontos perdem. É isso que acontece. Né? Daí uma questão de, vou ter que conversar com a pessoa porque ela está cumprindo muita tarefa que ela não fez. Está cumprindo tarefa que não fez, na verdade a gente fala o seguinte, pessoal, vocês gostam de fazer essa gestão por tarefas? A gente gosta. Então, você tem que se policiar e policiar os colegas para que não destruam o sistema. Né? Porque se todo mundo começar a cumprir 10, 20 tarefas erradas no mês, isso aí vai acabar com o sistema e a gente vai ter que voltar por controle de ponto e de horário. Né? Às 8 da manhã você tem que estar todo mundo batendo ponto aqui. Ninguém quer isso, entendeu? Então, todo mundo ajuda e contribui para que o sistema dê certo. Né? E outra coisa que tem que deixar claro, na verdade, é que a gente tem controle hoje, vocês devem ter o controle hoje por horário, mas por tarefas também. Só que vocês colocam um controle de horário, todo mundo coloca na frente, como foco da gestão. Né? E, na verdade, a gente só inverteu, a gente controlava as tarefas também, mas a gente botou elas como foco do controle da gestão do pessoal. Né? Mas a gente também controla o horário, vê se o pessoal não está fazendo muito pouco serviço e também a gente proíbe excesso de hora extra. Na verdade, a gente proíbe hora extra, não é para fazer hora extra. Exceto com algum momento eventual que a gente pede para cumprir. Tem outra coisa que eu não falei que é importante também. A gente fechou o contrato de trabalho de todo mundo para 8 horas, mas a gente cobra 7 por dia. Que o pessoal esteja no escritório 7 horas por dia, todo dia. 35 horas por semana. Tem um estudo numa revista de gestão de pessoal e tal, que fala que menos de 17% da população faz de 35 horas a menos de trabalho, né, no mundo hoje. Então, o pessoal está numa situação privilegiada, né? Então, a gente acaba cuidando muito disso e todo mundo contribuindo para que o sistema dê certo, entendeu? E aí acaba que... Mas, claro, a gente tem problema e são coisas que tem que se pensar e se resolver ao longo do trabalho. Né? Mas assim como tem controle de ponto, né? Se o escritório é muito grande, imagine aí um escritório com 100 advogados, com, sei lá, vários estagiários colaboradores, com livro ponto, que tem que bater ponto. Um bate ponto para o outro também, é a mesma coisa, né? Tá entrando no mesmo problema. A minha pergunta é a seguinte. Esse sistema de tarefas, remuneração por tarefas, funcionaria bem para um escritório que não tem nenhum contratado, todos são associados e ganham porcentagem dos honorários dos seus clientes, dos seus processos da forma artesanal. Como implementar um sistema de tarefas se não tem remuneração? Digamos, quantos advogados, mais ou menos? 5. Tá, e cada um ganha sobre o seu trabalho do processo que é responsável. Daí, na verdade, o que acontece?
Se um ganha, se tipo, por exemplo, assim, a gente divide o lucro de todos os processos no final do mês, é uma equipe. Se a gente, cada um é dono de uma área ali e a gente só divide as despesas, daí são 5 advogados autônomos trabalhando no mesmo lugar, certo? Daí é outra forma de organização. Não, tu pode medir a produção e tal, mas tu não está pensando em equipe, tu está pensando em ti, né? Tu tá pensando no teu desenvolvimento pessoal, na tua performance. Ah, eu fiz, tu vai poder controlar no DVBox quantos processos novos tu tem no mês, quantas tarefas tu conseguiu desenvolver no mês, se tu não caiu em relação ao mês passado de produtividade, mas tudo se desafiando pessoalmente, né? Mas em questão de gestão de equipe já não entra. Só que o advogado que é autônomo, se tu for pensar, ele tem que ser ainda mais cuidadoso com a sua produtividade. Porque ele só depende dele mesmo, entendeu? E se de repente ele está numa fase que está entrando honorários de processos que ele já tinha, e aí ele dá uma relaxada porque a condição financeira dele está melhor, o que vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano? Ele está ferrado, né? Tipo, agora eu estou bem. E eu vejo muito isso acontecer. Agora eu estou bem, vou dar uma relaxada. E daí fica ali 6 meses trabalhando só de tarde, das 3 às 6. Né? Depois ele vai colher o que ele plantou, entendeu? E aí esse sistema de produtividade ajuda ele a se policiar, ele mesmo se policiar para não cair nessa. Né? Mais alguém, pessoal? Só complementando o que ela falou, não sei se eu entendi bem. Por exemplo, você realiza uma determinada tarefa, vamos supor, o recurso. Você passa para o seu cliente, você manda um e-mail, você manda uma mensagem, e aí você pede para ele pagar o preparo, por exemplo, de um recurso de apelação. Aí você já cumpriu a sua parte da tarefa. Mas o terceiro, que é o cliente, não cumpriu ainda. E aí você deixaria em aberto como uma tarefa não realizada, ou seja, você realizou como advogado, mas o terceiro cliente não efetuou o pagamento. Aí você deixa essa tarefa como em aberto, com essa observação, até para não ser penalizado, não ganhar ponto, enfim. Isso. E aí, aproveitando, antes de você responder o segundo questionamento, não sei se você falou. Então, por exemplo, tem um mesmo recurso de apelação, prazo de 15 dias úteis, ok? E aí eu, Emiliano, faço prazo em 10. Então, aí eu ganho essa bonificação por entregar a tarefa antes ou não? Não, isso aí é compromisso. Entendi. Então, entendeu? Tá, porque quando você falou isso, eu achei interessante. Por exemplo, então, se eu entregar no 10º dia, então, antecipei o prazo, estou livre para fazer uma nova atividade. Então, se eu entreguei antes, ganho mais pontos. Se eu ganho mais pontos, posso assumir mais outros compromissos. E aí vou subindo na pontuação. Isso, aí tá teu bônus. Você vai estar livre para ganhar mais pontos. E é isso tem no seu sistema? Não, tu vai ter o teu tempo sobrando, né? Se tu entregou um pouco antes, está cumprindo o prazo, tipo, atribuiu ontem, hoje eu cumpri, a tua pontuação no final do mês ela vai ser maior. Entendi. Entendeu? Naturalmente ela vai ser maior. Tem, na verdade, eu publiquei no blog da DVBox bem antigamente, antes da gente lançar o sistema, e tem um TED sobre isso, que é a gamificação do trabalho. Já ouviram falar disso? Gamificação do trabalho é assim, quando tu começa a trazer elementos do videogame para dentro do ambiente de trabalho, de uma forma muito salutar, entendeu? E aí tu começa a se desafiar de uma forma que o teu trabalho se torne uma recompensa ali interna, né, dentro, e tu consiga medir os teus resultados, né? E aí eu acho que um pouco desse sistema de pontuação na DVBox vem aí do Street Fighter, Mario Kart, enfim, outros jogos que a gente foi fã na infância, né? Então é um pouco isso. Quanto mais rápido tu criar, né, respondendo, resolver a tarefa, mais rápido mais pontos tu vai fazer. Certo? O Waze tem isso também. Entendeu? Mais alguém? Fala, Rafa. Nessa questão da gestão ali, da produtividade, esse painel ele fica disponível com os dados? Fica disponível para toda a equipe ou só para o gestor? Quem tem acesso a ele? Quem tem acesso? Hoje tem 3 perfis. Tem o perfil do gestor, do administrador e do colaborador. O administrador ele tem acesso a isso e ao financeiro. Tá. Né? É diferente. Assim, o resto da equipe tem
tem acesso a toda e aí o gestor e o administrador podem selecionar os acessos dos colaboradores, né? Então, na parte Um financeira... colega não pode ver o trabalho do outro. Não, pode sim. As Só o linhas. colaborador que não. Colaborador que daí, tipo, alguém que entrou novo, júnior, enfim, não pode ver o trabalho do outro, né? Mas só que quem é administrador pode. Daí tu consegue ver lá a pontuação, as tarefas pendentes, né? E até a gente tem pensado isso como um espírito colaborativo, entendeu? Tipo, a gente está vendo as tarefas que o outro tem pendentes para poder ver que ele está sobrecarregado e me oferecer para ajudar, entendeu? Diferente de um escritório que tem uma cultura competitiva e interna, que daí vai usar isso para um fim que não vai ser a melhoria da equipe como um todo, entendeu? A gente pensa sempre pelo lado positivo, né? Mais alguém? Messi, manda. Dentro da tua organização, tu tem a figura do controller jurídico? Não, ainda não. Não. Mas acho interessante. Dentro ali da parte financeira, tem como desmembrar por unidades de escritório ou é um caixa único? Não, por unidades não. A gente... Tu disse que trabalha com filiais? Daí, na verdade, a gente aconselha que crie 2 contas da DVBox. Né? E daí compartilhe os processos da filial com o processo da matriz. Mas eu tenho como, por exemplo, tenho 2 contas, 6 escritórios, eu tenho como fazer o compartilhamento de todos para que todos tenham acesso? Porque nas filiais, o pessoal das filiais tem acesso a de outras filiais. Ah, entendi. Não é individualizado. Ah, não, então tá. Não, daí é uma conta só. Uma base de clientes e processo. É que às vezes tem filiais que não mandam, que não compartilham a mesma base. Né? Mas a parte financeira é possível individualizar por unidades? Olha, nunca tinham feito uma pergunta para mim, mas assim, né? Mas acho que ali pelas categorias do financeiro dá para a gente criar categorias específicas das filiais. De receita e na verdade de receita. Ou tu vai querer... Hoje o nosso caixa dentro do sistema que a gente usa, ele é individualizado por unidade e tem um caixa global, que é utilizado para todas alguma função dentro do escritório que eu uso para todas as unidades, ali vai o caixa global e tem o caixa individualizado. Tá, mas o caixa daí receita e despesa, não só receita. Não, tudo, receita e despesa. Porque daí tu vai ter que criar categorias com o nome da filial, por exemplo, conta de água, filial 1, conta de água, filial 2. E aí criar aquela categoria. Porque a gente não criou para esse tipo de organização. Mas é uma coisa que dá para desenvolver, não tem problema. Né? A gente botando no backlog, dentro da fila de coisas que tem para desenvolver, dá para fazer. Né? Mas geralmente o que o pessoal me pergunta é assim, ó, eu preciso medir a receita daquela filial. E não a despesa tanto, né? Mas mais a receita e quanto que ela está dando de lucratividade para o escritório. Aí é bem fácil, porque a receita do escritório é honorários, né? 3, 4 tipos de honorários e pronto. Sim. O que fica mais complicado é tu controlar separadas as despesas. Né? E a parte de relatórios do ADV Box, tem relatórios assim de atendimentos, do que está, além do que está pendente de tarefas, mas mais da parte operacional, assim, de verificar quantos atendimentos o advogado teve por mês, agendamentos, essas coisas assim, tem esse tipo de relatório também? Sim, ali onde eu estava mostrando a minha produtividade tu pode filtrar por tarefa. Entendeu? Daí tu vai filtrar, por exemplo, quantos agendamentos tem, quantas audiências foi feita. Tem pauta de audiências também, tem quantas publicações foi cumprida e tal. Só mais uma. Bem tranquilo. Tranquilo, capaz. E, por exemplo, lá nós medimos assim, por mês, a quantidade de contratos fechados, de ajuizamentos, a gente faz um relatório mensal. Isso também é possível dentro da tarefa. Se eu colocar uma tarefa lá, atendimento pessoal agendado, contrato fechado, Sim. Vou conseguir medir quantos contratos tem e quantos ajuizamentos. Isso. Para fazer essa tranquilo, métrica. dá para fazer. Com certeza, bem fácil. Pessoal, a gente está queimando horário aí. Eu me coloco à disposição, vocês têm meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, tudo, né, para entrar em contato comigo. A gente vai parar para um cafezinho, então, tá? 10 minutinhos. E aí depois a gente volta, dá aquela acordada, né? E aí a gente parte para a próxima etapa aí, que tem o Bertozzi, o Rafael e o Fernando aí.